Assassinaram uma vereadora faz 6 meses e a gente ainda não sabe o que aconteceu, não tem nenhuma resposta. Será que a gente deve deixar isso passar batido? Ou vamos aproveitar as eleições para fazer alguma coisa? Se você mora no Brasil em 2018, eu espero que você tenha ficado sabendo, eu espero que você tenha se importado, pensado sobre isso. Sobre a execução da 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, a Marielle, e do motorista dela, o Anderson Gomes, quando eles estavam voltando de um evento que se chamava, inclusive, Jovens Negras Mudando as Estruturas. E a Marielle estava, na semana do seu assassinato, denunciando algumas ações abusivas das autoridades e da polícia militar em comunidades no Rio de Janeiro, principalmente em Acari. Tinha acabado de acontecer a morte de mais um adolescente negro e ela tinha publicado seu repúdio a essas ações e falado quantas mortes mais serão necessárias para que essa guerra acabe. Essa guerra contra os negros, contra os periféricos e esse genocídio que a gente sabe que existe no nosso país. Então, assim, dado que no Brasil, teoricamente, a gente vive numa democracia representativa, o que quer dizer que, em tese, os nossos políticos devem representar as parcelas da população, enfim, eu devo votar em pessoas que me representem, que levantem pautas parecidas com as que eu me identifico. Você pode me responder o que será que significa assassinar uma vereadora mulher, preta, periférica, LGBT, mãe e militante dos direitos humanos, né? Quem será que a gente pretende calar quando a gente executa essa mulher? Então, diante disso, a gente se sente muito impotente, né? Uma angústia, assim, de perceber que realmente estão querendo calar alguns setores da sociedade, que é interessante que essas pessoas não falem, não apareçam, mas alguma maneira deve haver, ou a gente tem que fazer existir, de mostrar que a população abandonada, a população que é ignorada normalmente existe, que essas pessoas têm voz e que elas não podem ser simplesmente assassinadas, assim, é realmente um absurdo, não tem outra palavra. Bem, então agora sim, a gente tem uma oportunidade que é eleições, né? Está aqui acontecendo. E enquanto a gente está discutindo loucamente sobre os presidenciáveis, pouco se fala sobre quem que a gente vai votar para deputado no Senado, quem que vai representar a gente em escalas de legislação. E eu acho que essa pode ser uma oportunidade da gente falar que a gente existe e que queremos ser ouvidos, não vamos ser calados. Tá, então como fazer isso? Será que continuando a eleger homens ricos, brancos, para todos os cargos, para fazer a maioria dos nossos políticos continuarem sendo pessoas que realmente não tem nada a ver com a gente e, enfim, com as nossas demandas? Ou será que a gente pode procurar, pesquisar pessoas que falem diretamente com os nossos pensamentos, que ecoem a nossa voz? Eu procurei bastante sobre isso. Como eu moro em São Paulo, achei candidatas mulheres negras que você precisa conhecer e que vou te falar um pouquinho sobre elas agora. Então, assim, a dica é: ouça e depois jogue no Google, leia tudo que você puder sobre essas pessoas e fica aí a sugestão, decida seu voto, mas pode pensar nisso que é legal. Adriana Vasconcelos é uma candidata a deputada federal, tem 46 anos, foi a mulher negra mais votada para ser vereadora em São Paulo nas eleições de 2016. Ela é professora de geografia na rede municipal e as principais pautas são sobre o movimento negro, sobre a identificação da cultura afro-brasileira e sobre educação. Quem quiser procurar pode entrar inclusive num site que chama campanhademulher.org, que tem várias candidatas mulheres por estado, enfim, fica fácil de achar.
Ana Mielke também é uma mulher negra, jornalista, feminista, ativista dos direitos humanos, e ela milita principalmente pela democratização da comunicação e sobre formas de se comunicar de modo não neutro, né, imparcial, como a gente vê na nossa mídia, mas formas de democratizar a distribuição de informação, mesmo parcial. Ela é militante do Intervozes, está dizendo aqui, que constrói o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e Legalização do Aborto. Bacana. Érica Malunguinho. Érica Malunguinho é candidata a deputada estadual, é negra, trans, nordestina, e ela tem uma proposta de reequilíbrio de forças e alternância de poder para o Legislativo de São Paulo. Ai, gente, estou falando isso tudo naturalmente, tá? Nenhuma cola aqui nesse computador. Ela é idealizadora e gestora da Aparelha Luzia, que é um centro cultural e espaço de resistência negra no centro da capital paulista. Mariana Janeiro, candidata a deputada federal, que é militante feminista, e ela desenvolve ações principalmente para grupos de mulheres que querem discutir a maternidade, a violência obstetrícia e essas questões de mães. Dialoga com pautas feministas e mais humanizadas. Ela tem um grupo de atuação em Jundiaí e projetos aprovados em 2015, então já está atuando. Mônica Seixas. Mônica Seixas é uma co-candidata a deputada estadual de uma bancada ativista. Então, é uma reunião de 9 pessoas que pretendem formar uma chapa de candidatura para, se eleitos, poderem governar em conjunto, ou, enfim, agir em conjunto, né? A Mônica também é negra, também é feminista, é jornalista, e ela é cofundadora do coletivo E Tu Vai Parar. É da roça, ela tá escrita na bio dela que ela é uma moradora da roça, então defende essa pauta. No interior paulista, em Itu, ela liderou a mobilização contra o desabastecimento de água na cidade. No site da bancada ativista você consegue ver todas as outras pessoas que estão dentro da chapa que governariam juntas, ou enfim, que agiriam juntas. Eu sempre falo governar no sentido de estar no governo, né? Mas espero que você tenha entendido. E aí, você pode me falar, Nanda, mas assim, eu não quero votar no candidato só pela cor dele, só pelo gênero, só pela raça, só por qualquer coisa. Eu quero votar porque ele é um bom candidato, porque eu confio e tudo mais. E aí, eu te respondo, cara telespectador, não, eu te respondo. Eu pesquisei aqui e, segundo o censo do IBGE de 2017, 20% dos brasileiros se consideram homens brancos, se declaram homens brancos. Mas, nas eleições de 2014, 80% dos candidatos eleitos eram homens brancos. Então, tem alguma parcela da sociedade sendo representada demais, né? E por que será que a gente acaba votando nesse só um tipo de pessoa? Porque o menor problema de existir representantes de homens brancos, ricos, velhos lá. Mas assim, numa quantidade proporcional, né? Existem 1 milhão de outras pessoas com outras características que não estão sendo ouvidas na hora de tomar as decisões do país. E por que será que a gente não conhece esses candidatos que nos representam? Eu acho que é bastante ingênuo da nossa parte se a gente pensar que a classe, o gênero, raça, essas características não pesam no financiamento da campanha desses candidatos, na associação política desses candidatos, em quem está apoiando esses candidatos e quem está abafando um pouco, enfim, na visibilidade dessa campanha. Será que ela está chegando nas pessoas? Será que a gente está conhecendo? Acho que nesse momento é importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, de pesquisar, de falar com os amigos, de falar, você viu fulana que defende democratização dos meios de comunicação, não sei o quê, de fazer esse trabalho que enfim, um trabalho de estruturação política que a gente ainda é necessário ser feito, dado que existe essa disparidade incrível na campanha eleitoral. Se você quiser procurar,
Te dou meios de procurar, além do próprio Google, que é maravilhoso. Existem vários sites de pessoas incríveis, que eu fico emocionada que essas pessoas fizeram isso, para você testar a afinidade eleitoral. Então, além da campanha de mulher que eu indiquei para quem quer fazer um voto feminista esse ano, lembrando que o Brasil é um dos países piores no ranking de mulheres na vida política, então assim, também é legal pensar nisso. Mas tem o site Vota SP, elaborado pela ONG Minha Campinas. Ele atua em projetos de ampliação de participação social, tananã, e você faz testes nesse site para encontrar afinidades com deputado federal e deputado estadual. Tem calculadora de afinidade partidária, um site em que você vota ou enfim marca coisas que você acredita e coisas que você discorda, e no final ele te dá um ranking de afinidade partidário. Porque lembrando que os votos de deputado, né, estadual e federal, podem cair para a legenda. Enfim, se você vota num candidato e ele passa de um limite de votos, ele ainda pode ser redistribuído dentro do partido. Então é muito importante prestar atenção nisso agora. Tem Meu Voto, que é um site que pesquisa candidatos de todos os estados e lista as principais questões dos candidatos. Também é bem intuitivo, procurando você acha direitinho as propostas. E ainda tem uma página que chama Voz Ativa, que também possibilita conhecer candidatos de todos os países. Enfim, tem uma pauta especial, o Voz Ativa, para pautas renegadas. Então ele dá um destaque a candidatos que defendem pautas de sustentabilidade ou temas que foram abafados na política brasileira nos últimos anos. Então, muito fácil de procurar essas coisas e de fazer valer, assim. Mas, então, se você me permite fazer um convite ou só deixar uma sugestão para você pensar sobre esse fato de que a gente ainda está lutando para existir como uma democracia representativa no Brasil. E é muito importante que a gente escolha candidatos que nos representem. Escolha candidatos além das articulações eleitorais, além das campanhas políticas, das campanhas mesmo, no sentido de além de panfletinho na rua, além da decisão de quem nossa família vai votar. É importante que a gente perceba quais características nossas que a gente quer ver representadas ali na hora de tomar uma decisão. É escolher alguém que realmente vai fazer um voto futuro em alguma decisão do país, que essa decisão tem que ser muito parecida com a decisão que a gente tomaria. Então, antes de considerar conjuntura e tudo mais, vamos lembrar dessa coisa da representatividade, vamos colocar os nossos lá, tá? E não vamos esquecer do assassinato da Marielle.